O segredo de Sara. O manto branco de Sara tremula contra o céu alaranjado do deserto enquanto seus olhos escuros fitam o horizonte, guardando um segredo que pesa mais que o ouro em sua arca de madeira. Quantas vezes você já escondeu quem realmente é por medo das consequências, modificando sua história para sobreviver num mundo que parece pronto para devorar os vulneráveis? Esta é a jornada de uma mulher que atravessou desertos externos e internos, navegando entre verdades e meias-verdades, revelando como nossos segredos mais profundos podem ser tanto nossa proteção quanto nossa prisão. O sol do entardecer derramava-se como mel dourado sobre a superfície do pequeno oásis. Sara, com 25 primaveras, ajoelhou-se à beira d'água, os dedos hesitantes rompendo o espelho líquido. Seu reflexo fragmentou-se em ondulações, recompondo-se em traços que ela mal reconhecia como seus olhos de amendoada doçura, lábios desenhados como arco de promessas. A brisa sussurrava segredos entre os papiros enquanto ela inclinava a cabeça, estudando o mistério de sua própria beleza. O peso de cada olhar masculino que a seguia no mercado ainda ardia em sua pele. Atrás dela, escondido pela sombra de uma tamareira, Abrão observava. Seus olhos carregavam o peso de uma visão não apenas do presente, mas dos perigos futuros. Seus dedos apertaram inconscientemente o cajado até os nós dos dedos embranquecerem. O dom que o Senhor te deu. Sua voz baixa cortou o silêncio. Será nossa maior provação nas terras estrangeiras. Sara ergueu o olhar, gotas escorrendo dos dedos como lágrimas premonitórias. O sol egípcio castigava implacável enquanto Abrão traçava linhas na areia com um galho retorcido. Sara observava cada movimento, o coração pulsando como pássaro aprisionado. O plano desesperado pairava entre eles, pesado como o ar quente do deserto. Dirás que és minha irmã, sussurrou ele, a voz quebrando-se como terra seca, para que me tratem bem por tua causa. Uma lágrima escapou pelo rosto de Sara, evaporando antes mesmo de alcançar seus lábios ressecados. Suas mãos, outrora firmes ao tecer, agora tremiam como folhas ao vento. Ao longe, o palácio do faraó erguia-se como sombria sentença. Confiamos em Deus para nos dar uma nação, murmurou ela. Mas agora temo pelo homem que deveria construir Furla. O vento levantou o pó, apagando as linhas na areia, plano frágil contra a tempestade que se aproximava. A última estrela do céu desaparecia quando Abrão apertou Sara contra o peito. O horizonte oriental sangrava vermelho, recortando as imponentes muralhas egípcias à distância, torres escuras que pareciam engolir toda a esperança. Sara estremeceu. Seus dedos acariciaram a pequena bolsa de couro pendurada no pescoço, sentindo o contorno circular do anel matrimonial escondido dentro. Aquele metal que antes representava a promessa agora pesava como corrente. Meia verdade também é mentira, sussurrou ela, voz trêmula como folha de oliveira ao vento. O olhar de Abrão vagueou pelo deserto, seu refúgio por tanto tempo. Agora era apenas areia vazia sob seus pés. Confie no Senhor de todo o seu coração, murmurou, enquanto seus olhos traíam o medo que suas palavras tentavam esconder. E não se apoie no seu próprio entendimento. Quando a mão dele soltou a dela, Sara sentiu o abismo que se abria. Não apenas entre corpos, mas entre o que eram e o que precisavam fingir ser. O sol egípcio castigava impiedoso sobre a caravana. Sara ajustou o véu, mas era como tentar esconder uma chama no escuro. O guarda mais alto aproximou-se, seus braceletes dourados cintilando enquanto afastava comerciantes com seu cajado. Seus olhos, delineados com col negro, nem sequer registraram a existência de Abrão. O faraó deseja conhecer a mulher mais bela que já pisou no Egito, anunciou ele, sua voz cortando o ar como uma lâmina de bronze. O sangue abandonou o rosto de Abrão. Um calafrio atravessou sua espinha enquanto observava Sara ser escoltada para longe. Seus dedos tremiam, inúteis como galhos secos no deserto. Seus lábios formaram uma oração silenciosa, enquanto o abismo entre eles crescia. Um vale de separação que nenhuma promessa divina parecia capaz de preencher naquele momento. Sou sua irmã, sussurrou Sara, olhando para trás, lágrimas cristalizando-se em seus olhos. O incenso de mirra e canela dançava no ar úmido do palácio egípcio.
Sara, imersa até os ombros na banheira de alabastro, observava seu reflexo distorcido na água perfumada. Dedos estranhos deslizavam por seus cabelos grisalhos, agora tingidos com henna, enquanto uma serva núbia sussurrava para outra. O faraó dispensou até a princesa, Hitita, para conhecê-la esta noite. Um colar de lápis lazuli desceu pelo seu pescoço como uma serpente fria. Sara fechou os olhos, seus lábios movendo-se em oração silenciosa. Na janela alta, um falcão cortou o céu avermelhado do entardecer, livre, como ela não era mais. Quando a porta de cedro rangeu ao abrir, o coração de Sara acelerou como as águas do Jordão na primavera. A voz do eunuco real era mel sobre pedra. Está pronta para conhecer o Deus vivo do Egito, irmã de Abrão. A luz alaranjada do entardecer egípcio filtrava-se através da tenda luxuosa, enquanto os servos depositavam o último baú de presentes e se retiravam com reverências profundas. Abrão forçou um sorriso até que o último deles desapareceu. Então, como uma máscara que cai, sua expressão desmoronou. O silêncio pesava como o deserto à noite. Seus dedos ásperos deslizaram pela esteira vazia ao seu lado, ainda quente do perfume de Sarai. Lá fora, vozes masculinas comentavam sua sorte, suas risadas cortando-o mais profundamente que qualquer lâmina. Um carneiro berrou entre seus novos rebanhos. Abrão fechou os olhos, sentindo o gosto amargo da covardia na língua. O anel de ouro em seu dedo brilhava como uma acusação silenciosa. Minha riqueza cresce, sussurrou para si mesmo, enquanto minha alma se contorce como Jacó no ventre de sua mãe. A noite caía sobre o palácio do faraó, onde Sarai agora preparava-se para um destino que ele próprio havia selado com sua mentira. A luz crepuscular se infiltra pelas fendas do quarto real, criando padrões serpenteantes nas paredes de alabastro. Sara, envolta em linho fino egípcio que agora lhe parece uma prisão dourada, desaba sobre os joelhos. Suas lágrimas caem silenciosas no chão de mármore polido, cada uma refletindo a agonia de uma promessa divina que parece ter sido abandonada. Senhor, sua voz é apenas um sopro quebrado. Por que me entregaste às mãos de um estranho quando prometeste fazer de Abraão uma grande nação? O silêncio responde, até ser despedaçado por um grito gutural que percorre os corredores como vento no deserto. Outro grito segue, depois outro. Sara ergue o rosto, seus olhos vermelhos subitamente dilatados. No pátio abaixo, cortesãos se contorcem, arranhando feridas que brotam de pele antes imaculada. Seus dedos tremem ao tocar o medalhão que Abraão lhe dera. A compreensão desce como orvalho sobre sua alma seca. Tu não me abandonaste, sussurra ela, mas vieste como tempestade para me proteger. A luz das tochas dançava nas paredes de alabastro, projetando sombras fantasmagóricas sobre o rosto contorcido do faraó. Pústulas vermelhas cobriam sua pele dourada, cada movimento provocando uma nova onda de dor que se refletia em seus olhos injetados. Quem é você? Sua voz oscilava entre um sussurro e um rugido, enquanto os dedos cobertos de joias tremiam apontando para Sara. Meus sacerdotes caem doentes, meus sonhos são atormentados. E agora, isto! O perfume de óleo de mirra não conseguia mascarar o cheiro metálico da doença que permeava o salão. Sara sentiu o peso invisível da presença divina, envolvendo-a como um manto protetor quando finalmente sussurrou: Sou esposa de Abrão. O rosto do faraó transformou-se numa máscara de compreensão horrorizada. Como um homem que súbito percebe estar nadando entre crocodilos, ele recuou, não dela, mas do poder invisível que percebia agora entre eles, mais poderoso que todos os deuses do Egito. O sol egípcio castigava como fogo líquido derramado do céu, enquanto o rosto do faraó contorcia-se em fúria, veias pulsando nas têmporas. Lanças cintilavam ao redor deles, o metal quente refletindo a luz de forma quase cegante. Leve sua esposa. A palavra esposa saiu como veneno da boca do governante e nunca mais conspire contra minha casa. Sara sentiu o toque trêmulo de Abrão em seu pulso. O gado mugindo, servos reunindo pertences às pressas. A areia entrando em suas sandálias enquanto recuavam. No horizonte, a vastidão do deserto aguardava, implacável e familiar.
Seus olhos encontraram os de Abrão, o mesmo homem que a chamara de irmã para salvar sua própria pele. Naquele olhar mudo havia alívio pela sobrevivência, mas também algo mais profundo. A pergunta silenciosa de quanto custava realmente a promessa divina. O sol de Gerar derramava ouro sobre as tendas quando Abraão notou aquele olhar. O mesmo que vira no Egito anos atrás. Abimeleque, de pé junto aos pilares do pátio real, observava Sara com olhos que devoravam distâncias. Sua mão acariciava a barba enquanto inclinava a cabeça para um conselheiro, lábios movendo-se em perguntas não ouvidas. Sara, aos 90 anos, brilhava como vinho preservado em jarra selada, seu rosto recém-tocado pelo milagre da promessa divina. O coração de Abraão acelerou como tambores de guerra. Suor frio desceu por sua têmpora enquanto memórias do faraó inundavam sua mente. A mão de Abraão encontrou a de Sara, apertando-a com urgência. Nosso deserto ainda não acabou, sussurrou, olhos fixos no horizonte. Diga que é minha irmã. Sara sentiu aquele antigo peso instalar-se em seu ventre. Como poderia carregar o filho prometido enquanto carregava essa mentira? O alabastro das paredes cintilava à luz das tochas quando a porta pesada fechou-se atrás de Sara. O ar perfumado com mirra e incenso contrastava com o suor frio que escorria por sua têmpora. Seus dedos encontraram a aliança pendurada no pescoço, não mais escondida como da última vez. Os passos dos guardas diminuíam pelo corredor enquanto ela se aproximava da janela. O deserto egípcio estendia-se sob o luar, vasto como o tempo que a separava de Abraão. Desta vez não é apenas meu corpo em perigo, sussurrou, acariciando seu ventre ainda plano. A promessa divina pulsava dentro dela como uma pequena estrela. Um lampejo de fé atravessou seu olhar quando ouviu passos se aproximando. Como uma árvore plantada junto a águas, ela não seria arrancada não agora, não quando carregava o futuro de nações. A escuridão do quarto real racha-se quando Abimeleque se ergue violentamente da cama, um grito preso na garganta. Suas vestes de linho fino colam-se à pele como uma segunda camada, encharcadas de suor. Morto és! A voz divina ainda ressoa dentro dele, não como eco, mas como sentença gravada a ferro. Seus dedos trêmulos derrubam a primeira tentativa de acender a lamparina. A chama finalmente surge, projetando sombras dançantes que parecem formar rostos acusadores nas paredes de alabastro. O sabor metálico do medo invade sua boca, enquanto sua respiração entrecortada forma pequenas nuvens no ar, inexplicavelmente frio do deserto. Guardas. Sua voz sai estrangulada como a de um homem já meio morto. Pés descalços batem contra o piso gelado enquanto se aproxima da janela. Lá fora, a lua projeta um brilho acusador sobre o palácio, como o olho vigilante de um deus que conhece seu erro fatal. O sol da tarde transformava o salão real numa fornalha dourada. Abimeleque, com olhos penetrantes como adagas polidas, avançou 3 passos, sua sombra engolindo Abraão contra a parede de alabastro. Por que me enganaste? O rei sussurrou, mas sua voz carregava o peso de trovões distantes. Abraão sentiu o gosto metálico do medo subindo pela garganta. Seus dedos enrugados traçavam círculos nervosos na borda de sua túnica, enquanto gotas de suor desciam como pequenos rios pelo vale de sua coluna. Na verdade, sua voz falhou como corda de harpa partida. Ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe. As palavras pairaram no ar como grãos de incenso, uma meia-verdade que nem se dissolvia completamente nem permanecia intacta. A luz do sol revelava cada microexpressão em seu rosto envelhecido, medo, vergonha e aquele olhar distante de quem caminhava no fio da fé enquanto o abismo do pavor chamava seu nome. O sol da tarde lança fachos dourados entre as cortinas da tenda, formando um mosaico de luz sobre o chão de terra batida. Sara entra, seus passos hesitantes. Lá fora, o clangor metálico das 1000 peças de prata sendo contadas mistura-se aos balidos das ovelhas, o preço da sua dignidade. Quando o último servo de Abimeleque se afasta, o silêncio envolve o casal como um manto. Abraão se aproxima, seus olhos revelando décadas de segredos compartilhados. Suas mãos calejadas de viajante encontram o ventre de Sara. Aquele deserto íntimo que há anos aguarda a chuva da promessa divina. Não haverá mais mentiras entre nós e Deus. Ele sussurra,
sua voz trêmula como a chama das lamparinas. Uma lágrima escorre pela face enrugada de Sara, trilhando um caminho sobre pele que conheceu o toque de outro homem por medo, não por amor. O futuro da promessa permanece invisível como as estrelas durante o dia, mas pela primeira vez ela sente que pode existir. A noite de Canaã desdobra-se como um manto cravejado de joias, cada estrela uma promessa silenciosa. Sara, emoldurada pela luz prateada que invade a tenda, embala Isaque contra seu peito. Seus dedos enrugados traçam o contorno do rosto do bebê, enquanto uma lágrima escorrega, capturando a luz como um diamante líquido. Meu riso, sussurra ela, a voz trêmula como folha ao vento. Do mesmo deserto que secou meu ventre, Deus fez brotar vida. Na entrada, Abraão observa, seu corpo projetando uma longa sombra que se estende até tocar os pés de Sara. Seus olhos, antes sempre vigilantes contra perigos distantes, agora reconhecem a verdade escrita nas rugas de suas próprias mãos. Nenhum ardil humano teceu esta tapeçaria de proteção. O vento noturno agita o tecido da tenda, como páginas virando no livro de suas vidas. A conclusão transformadora para Sara e Abraão, e assim, Sara e Abraão emergiram das sombras do medo para a luz da confiança divina. Onde antes havia manipulação nascida da insegurança, agora florescia uma fé provada pelo fogo das próprias falhas. O casal que tentou controlar seu destino através de meias-verdades descobriu que Deus escreve histórias perfeitas mesmo com personagens imperfeitos. Quantas vezes, como Sara, tentamos proteger nossos sonhos com nossas próprias estratégias? Você também carrega medos que o fazem comprometer sua integridade? A jornada de Sara nos ensina que nossas falhas não são o fim da história, mas apenas capítulos no livro da redenção divina. Como diz Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O mesmo Deus que transformou a desconfiança de Sara em riso de alegria, espera para transformar suas falhas em testemunho. Não é sobre nunca cair, mas sobre permitir que cada queda nos aproxime da verdade mais profunda. Nas mãos de Deus, até nossos desvios encontram direção. Que verdade você precisa confiar a Deus hoje? Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários como essa mensagem impactou você. Sua experiência pode inspirar outros. Que Deus continue abençoando sua jornada. Até a próxima história que vai transformar sua vida.